Recentemente, ouvimos falar em todos os jornais sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, que ocorreu na noite do dia 3 de maio de 2007. Mas você deve estar se perguntando por que toda essa notícia voltou a ser evidenciada somente agora. Então fica no vídeo que eu vou te contar. O desaparecimento de Madeleine ocorreu na noite de quinta-feira, 3 de maio de 2007, quando foi dada como desaparecida do seu apartamento em Praia da Luz, Portugal, onde tinha sido deixada sozinha com seus 2 irmãos gêmeos. Madeleine, então com quase 4 anos de idade, foi inicialmente dada como tendo saído pelos próprios meios, segundo a polícia. Mas enquanto isso, os pais estavam convencidos que ela tinha sido raptada. O seu desaparecimento tornou-se uma das notícias mais notórias, tanto pela rapidez com que se iniciou a divulgação das notícias, quanto pela longevidade e pela massiva cobertura dos órgãos de informação. O jornal britânico The Daily Telegraph, às meia-noite da madrugada do dia 4 de maio, já fazia manchete com um artigo da criança, que dizia: criança de 3 anos desaparecida, pais temem ter sido raptada. Madeleine Beth McCann é a filha mais velha de Kate McCann, antiga médica anestesista e clínica geral, e filha também de Gary McCann, cardiologista no Hospital Glenfield, em Leicester. Madeleine, que tem 2 irmãos gêmeos, vivia com a família na Inglaterra. A garotinha desapareceu do apartamento onde passava férias com a sua família na noite do dia 3 de maio. No dia do seu desaparecimento, seus pais puseram Madeleine e os seus 2 irmãos na cama e foram jantar a cerca de 100 metros de distância com alguns amigos num bar que fica próximo ali à região hoteleira. Aproximadamente às 21 horas, Gary McCann verificou que os filhos se encontravam bem. Um amigo verificou às 21h30 e cerca das 22 horas, Kate encontrou a cama de Madeleine vazia, uma janela entreaberta. Um amigo então avisou a recepção do resort e logo depois foi reportado às autoridades. Funcionários e hóspedes do resort, juntamente com as autoridades, efetuaram buscas até às 4h30 da manhã. A primeira declaração oficial da polícia, feita por Guilhermino Encarnação, revela haver suspeitas de crime de rapto de crianças e da existência de um esboço de um eventual suspeito. A polícia judiciária diz ter identificado um suspeito e que a criança deveria estar viva e ainda na área. Cães treinados farejaram o aldeamento do resort todo, que tem uma capacidade de cerca de 100 mil pessoas. No entanto, 5 dias após o desaparecimento, a mesma polícia admitiu não ter certeza quanto ao estado de Madeleine. No dia 7 de maio, é anunciado que a polícia judiciária pediu ajuda ao Serviço de Informação de Segurança, e com isso, a polícia seguia 2 linhas de investigação: o rapto por uma rede internacional de crimes relacionada à pedofilia ou um rapto por uma rede de adoção ilegal. No decorrer das investigações, a polícia efetuou buscas em 5 residências e apreendeu vários materiais das propriedades que estavam sujeitas a investigações e que havia interrogado 2 outras pessoas na qualidade de testemunha. O suspeito assinou uma declaração de identidade e residência que o impedia de sair do país. Apesar de não terem sido referidos nomes na conferência de imprensa, acredita-se que o sujeito seja Robert Murat, um homem que já havia sido acusado de pedofilia e que vivia próximo ali na região. Após meses de investigações, as autoridades locais interrogaram os pais de Madeleine, trabalhando também com a possibilidade de um homicídio acidental causado por negligência ou excesso de medicação na criança. Ainda em maio do mesmo ano, os McCann contrataram, sem o conhecimento da polícia, uma firma de investigação privada que usa o serviço de ex-membros do Serviço Secreto e das Forças Especiais. Apesar de terem sido informados que era contra a lei, porque temiam que a polícia da região lá desse a sua filha como morta, e assim acabando a investigação. Em 21 de maio, a delegação britânica do COP, Centro de Exploração Infantil e Proteção Online, reportou que a polícia britânica apelava aos ocupantes do resort onde Madeleine desapareceu
para fornecer cópias de quaisquer informações relevantes durante a sua estadia, numa tentativa de identificar o raptor utilizando técnicas biométricas de reconhecimento facial, através das quais as feições das pessoas abrangidas nas fotografias possam ser comparadas com as de pessoas condenadas por delito sexual ou de outra natureza. Foram realizados diversos apelos para o regresso de Madeleine, desde familiares através de celebridades. Com isso, os pais também teriam sido criticados por deixar as crianças sozinhas enquanto jantavam nesse restaurante próximo. Apesar do complexo turístico em que eles se hospedavam oferecer um serviço de creche e um serviço de acompanhamento de crianças. Também tem havido algumas críticas aos pais na imprensa portuguesa. O Diário de Notícias afirmou também que o casal McCann era considerado suspeito sim e que, ao contrário do que afirmaram a polícia, não verificaram regularmente a situação dos filhos na noite do desaparecimento. Em maio de 2017, Hugo Franco e Rui Gustavo, ao escreverem um artigo para o Jornal Expresso, notaram algumas peças que não se encaixavam no caso, como a atitude dos pais de McCann dentro do hotel na noite do desaparecimento, e o fato deles responderem imediatamente à imprensa britânica. Foi lançado um fundo conhecido como Fundo de Madeleine, não deixando pedra sobre pedra, com o apoio de celebridades do esporte. O objetivo do fundo consiste em ajudar a família nos custos em continuar a investigação independente, caso se torne necessário. A família declarou que quaisquer fundos adicionais serão utilizados para ajudar à procura de outras crianças desaparecidas também. O website de suporte anunciou ter recebido 58 milhões de acessos e 16 mil mensagens de suporte até 18 de maio, 2 dias apenas após o seu lançamento. E após 8 anos do desaparecimento de Madeleine McCann, a polícia britânica anuncia que vai reduzir o número de agentes envolvidos no caso, tendo em vista que o que poderia ser feito quanto às investigações já aconteceu. Os pais da criança dizem compreender a medida e agradeceram o empenho da polícia. As investigações das autoridades do Reino Unido ao desaparecimento da garotinha devem terminar no final desse ano, devido ao fim do financiamento das investigações iniciada 4 anos após o desaparecimento da menina. As autoridades britânicas acreditam na tese de rapto e as investigações custaram até junho de 2021 mais de 14 milhões de euros. Com tanta repercussão do caso, a Netflix lançou uma série de documentários em 8 partes chamada O Desaparecimento de Madeleine McCann, em 15 de março de 2019. Na série, são entrevistados desde chefes do serviço de investigação até suspeitos pelo seu desaparecimento. A recompensa para quem encontrar a garota fica em torno de 15 milhões de reais, mais alguns outros benefícios financeiros. Eu fico por aqui e até uma próxima.